Olá, boa tarde. Só um instante. Boa tarde. Obrigado. Fala, André. Boa tarde, Ailton. E aí? Tá ouvindo? Tudo ok? Deixa eu só aumentar aqui o volume. Tô ouvindo. Pronto. O pessoal já tá entrando aí, já. Só tua câmera Show. tá ajustando, é? É, show de bola. Perfeito. Aí, se quiser introduzir, já que eu sou o convidado, fica à vontade. Esperar mais Boa gente tarde, entrar aí. pessoal. Vamos lá. Meu amigo André, seguinte, hoje o papo é bom. Hoje a gente vai falar sobre os aspectos psicológicos que envolvem a ansiedade, a concentração, em meio a tudo isso que está ocorrendo, né? Pandemia, lockdown, Covid-19. E é muito complicado para você estudar, se preparar durante essas coisas, né? Durante tudo isso que está acontecendo. E aí eu convidei aqui meu amigo psicólogo André Ribeiro para a gente falar sobre isso e ele falar sobre esses aspectos psicológicos. André, deixa eu fazer Perfeito. logo uma pergunta aqui para a gente introduzir. Como é que a gente faz para controlar, não sei se esse é o termo, a ansiedade quando está estudando, principalmente agora, com tudo que está acontecendo? Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Ailton. Grande amigo. Para mim, não é só um policial, um agente, é um professor também, um cara que eu tenho referência, você sabe disso. E é um prazer estar aqui com você, viu? Vai ser uma troca Obrigado. de conhecimentos, com toda certeza. Bom, antes de responder sua pergunta, eu vou deixar um pouco mais para frente essa sua resposta, mas vou introduzir aqui me apresentando rapidamente. Para quem já me conhece, tudo bem. Para quem não me conhece, eu sou André Ribeiro, eu sou psicólogo clínico, trabalho com desenvolvimento pessoal também, sou supervisor de operações e também agora estou atuando na área de desenvolvimento social também. Quando você me convidou, eu comecei a colocar um trajeto pessoal, né, do concurso, do que eu fiz também, das habilidades que eu adquiri também, das habilidades que as pessoas me ensinaram também, que fizeram ser aprovadas, enfim. Como eu disse, é uma troca de conhecimento. Então, antes de responder sua pergunta, eu vou começar com outra pergunta. Serve para todo mundo, pessoal. Quem quiser interagindo aí, a gente está acompanhando, pode perguntar também, que é muito interessante falar sobre as experiências e perguntas. Vamos lá. Como manter, no caso, é quase a mesma pergunta, mas transcrevendo sua pergunta, né? Como manter a saúde emocional equilibrada, aliada, no caso, com o planejamento do concurso, com o estudo de concurso. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou voltar 400 anos antes de Cristo, com Sócrates, quando ele disse assim: conhecete a ti mesmo. A gente passa direto nessa frase. Mas essa frase é primordial para eu responder a sua pergunta, primeiramente, aí. Por quê? Essa afirmação, ela vai nos trazer, primeiramente, uma necessidade que a gente tem, que é identificar nossas funções psicológicas. Mas o que é isso, funções psicológicas? São as funções básicas: medo, alegria, tristeza, enfim, afeto, tudo isso. Por que identificar nossas funções? Porque quando a gente conhece nossas funções emocionais, mais fácil é de trabalhar e lidar com elas, junto com a ansiedade, junto com a concentração e tudo isso que a gente vai discutir hoje. Então, o primeiro passo é a gente reconhecer nossas funções emocionais. Isso é a primeira dica que eu já dou. E como reconhecer?
você pode pegar seu trajeto de vida, sua experiência de vida, sua vivência de vida, e fazer uma associação de como você, digamos, agiu de acordo com essas experiências. E de acordo com suas ações, foi satisfatória ou não? O que você fez para transformar? Isso já são alguns questionamentos que a gente pode ir levantando para as questões das funções emocionais. Por mais que a gente não acredite, as emoções ela têm muita influência nas nossas carreiras, em nosso comportamento, no nosso dia a dia. Principalmente para concurseiros. Por quê? Uma instabilidade emocional pode tirar todo o desenvolvimento de estudo, todo o planejamento, tudo que o concurseiro vinha em anos, em meses, praticando para ser aprovado em um concurso. Então, a estabilidade emocional é necessária e fundamental. Eu estou com o roteiro aqui, mas também vou jogando ideias aqui, viu aí? Se quiser ir complementando, pode ir complementando. A pandemia, por exemplo, né? Ela pode ser apresentada como uma situação, digamos, emocional lamentável, claro, óbvio, com respeito aos humanos, às perdas que a gente está tendo, ao lockdown, como você citou, e nos abala, obviamente, como humanos. No entanto, se a gente também observar o outro lado da pandemia, para alguns concurseiros, eles usaram a pandemia, por exemplo, como home office, o isolamento, para aproveitar e estudar mais. Claro, o abalo existe, mas a gente também tem que pegar proveito disso. Não é desvalorizar, não é desumanizar nada disso, ao contrário. A gente precisa também se cuidar da nossa saúde emocional, até mesmo para cuidar dos outros, entende? Isolamento. Então, uma dica primordial é você não ver a ansiedade apenas como lado negativo. A ansiedade, por exemplo, já voltar aos aspectos emocionais, já que você perguntou, ela pode ser definida como algo positivo também aí. Por exemplo, quando você, desde os seus estudos, para ingressar na faculdade, para ingressar, você fez PM também antes de policial civil, não foi isso? Aí? Tá me ouvindo? Acho que aí tá sem retorno do áudio, mas eu vou continuando, pessoal. Então, a ansiedade também ela pode ser usada de uma forma benéfica, ou seja, a gente pode usar ela quando a gente tem um autoconhecimento, para entender por que essa ansiedade está nos acometendo, nos abalando, nos afligindo. Existe uma forma de a gente entender a ansiedade, entendendo as emoções. Como assim? Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, eu acho que o Ailton caiu a internet dele, ele vai já entrar novamente. Vocês já ouviram falar do Daniel Goleman, o autor de Inteligência Emocional e Inteligência Social. Ele fala sobre o controle emocional. Só um instante, pessoal, só para aceitar que o Ailton deve ter caído. Só um instante. Estou esperando o Ailton retomar, pessoal, só um instante. Voltou aqui. Pode Retomou? continuar, André. Estou escutando aqui, viu? Pronto. Eu estava falando da Daniel Goleman, que é o autor dos livros Inteligência Emocional e Inteligência Social. Por que é que eu estou citando ele, na verdade? Porque ele descreve bem sobre o nosso controle emocional, a necessidade da gente ter o domínio emocional para nossas carreiras. E quando ele fala em controle emocional, ele fala de estabilidade emocional também. Claro que a gente está sujeito a passar instabilidades, como a pandemia, por exemplo, mas ele absorve e filtra algumas técnicas que a gente pode usar. Primeiramente, as técnicas mais básicas, que você sabe muito bem, que a gente tem um foco diante de estratégias. A gente tem que ter estratégias, tem que ter metas para alcançar um objetivo. Isso é claro.
E no percurso desses obstáculos, a gente vai encontrar adversidades. Então, Aí a pergunta, a gente André, tem que só está cortando um pouco. Aí. Pode repetir, por favor? tem que fazer uma divisão para a gente poder conseguir manter o foco ali, né? Tem que deixar. Isso, Então tem que fazer uma divisão para ficar bem alinhado. Isso. exatamente, exatamente. E estar preparado para as adversidades. Ou seja, a gente sabe que vai existir algo a enfrentar, algo que vai impedir, querer impedir nossos estudos, enfim, nossa concentração e nosso foco. Só que a gente tem que saber como lidar com isso. E é aquela estratégia que eu disse no início. É conhecer nossas funções emocionais, como a gente reage mediante a isso. Perfeito, é isso mesmo. Só continuando em teoria, assim, só para a gente já chegar na ansiedade em si, outra coisa interessante é a gente saber que a gente não tem só uma inteligência. O Gardner, ele desenvolveu em 1800 as múltiplas inteligências. Por que é que eu estou falando isso? Porque uma pessoa pode ter uma lição, uma forma de aprendizado, outra pessoa pode ter outra forma de aprendizado. A gente tem que identificar em essas múltiplas inteligências qual é que a gente desenvolve melhor. Vai deixar as outras de lado? Não, jamais. O que eu quero dizer é que existem os nossos potenciais, existe o que a gente precisa desenvolver melhor. Então, quando a gente identifica isso, por exemplo, se você é melhor em lógica matemática, que é raciocínio lógico, no caso, em situação de espaço visual, na linguística, e já não desenvolve bem interrelações, comunicação, então, algo aí você já identificou que precisa melhorar. Como melhorar? O primeiro passo é identificando, o segundo passo é você vendo quais são, digamos assim, as falhas, o que você precisa desenvolver. Continuando. Outra coisa que eu acho muito importante é a gente focar no presente, assim. Claro que a prova tem um determinado dia, tem um conteúdo programado, tem tudo isso para se programar. Mas a partir do momento que você foca demais no que ainda vai vir, estar por vir, concorda comigo que já é um início de ansiedade, já é algo como se fosse impedir o seu foco no presente, que é justamente o que você perguntou, que é a concentração atual. Aqui a gente não precisa desfocar, a gente precisa estar aqui, no aqui e agora, focado para que as nossas metas futuras sejam alcançadas. Então, a nossa performance ela é mais eficaz quando a gente foca muito no presente. O presente, se é estudar, então vamos estudar. E tem eu achei interessante, as lives anteriores, né, que foi com o educador físico, teve uma nutricionista também, não é isso aí? Tá ouvindo? Acho que aí tu saiu de novo. Só mais instante, pessoal. Pronto. Enquanto a Ayrton continua, eu vou continuando, entra, né? Na verdade, eu vou continuando aqui. E nas lives anteriores, o Ayrton, ele convidou tanto o educador físico quanto o nutricionista, muito interessante essa proposta dele, interdisciplinar. E eu acho uma coisa interessante, que é assim, do que vale a gente cuidar da nossa saúde alimentar, física, se a gente não cuida da emocional, e do mesmo jeito do que vale a gente cuidar da nossa saúde emocional, se a gente não cuida da nossa saúde física e também alimentar. Se a gente não cuida, só cuida da emocional, o biológico vai reagir. Então é uma totalidade que a gente tem que ter cuidado para ter um melhor desempenho. E não só em área de concurso, pessoal. Isso é qualquer área de sucesso, em qualquer área de profissional, em qualquer área de estudo, enfim. Carreira de concurseiro é uma das, tá bom? E o que é necessário, né, para isso? Creio que um ponto principal, pessoal, é autorresponsabilidade e autocontrole. Isso é fundamental para que a gente compreenda que a responsabilidade da aprovação, a responsabilidade dos estudos, a responsabilidade do suor que a gente está dando é toda nossa. E quando eu falo autocontrole, porque pode vir estresse, pode vir também ansiedade, via de mão dupla. Eline falou, via de mão dupla. Explica melhor, Eline, para a gente entender.
Isso, isso. Agora eu entendi. Exato. Mas nessa via de mão dupla também a gente pode entender uma coisa. Eu gosto de diferenciar motivação de mobilização. O que nos motiva é o que nos mobiliza? É uma pergunta que eu já faço para vocês. Por quê? O que nos motiva, digamos, é mais emocional. O que nos mobiliza é mais racional. O emocional, ele também pode prejudicar. Uma tristeza, uma depressão mesmo, enfim, algo que impeça nosso desenvolvimento. Então, melhor do que motivar é mobilizar. Então, você tem que ter mobilização para acordar, mobilização para poder ter vontade de estudar, mobilização para que nada afete a sua concentração daquele estudo, daquele dia. Então, pense nisso. Motivação é bom, é benéfico, mas mobilização é maior que motivação. Beleza? E também algo importante também que a execução disso tudo, né? Para a execução da estratégia, até alcançar o objetivo, vai ter vários desafios. Mas essa vontade de enfrentar, a vontade de chegar lá, não depende de dia bom, de dia ruim, de ânimo, enfim, depende só de você. Você pode acordar desanimado e ter o foco de estudar. André, não é fácil. Sei que não é fácil. Boa pergunta. Como manter a execução? A execução é justamente você desfocar, sair disso que está lhe causando prejuízo. Se não consegue, se é algo extremo, procurar ajuda profissional. Mas se for pelo autodesenvolvimento mesmo, autocapacidade, você pode filtrar o que é de positivo denominador comum, filtrar o que é de positivo e o que é negativo, o que está me influenciando positivamente e o que está impedindo de eu conseguir alcançar minhas metas. Filtrando, você já consegue ter um balanceamento do que é positivo nessa tua carreira e decisão de concurseiro. Um livro, eu vou falando sobre livro, pessoal, até séries eu vou falar aqui, mas tem um livro que eu acho interessante, uma frase dele, eu estava lendo antes de ontem e resolvi trazer para vocês. É como influenciar pessoas, como fazer amigos e influenciar pessoas, que é o Dale Carnegie, uma coisa assim. Ele diz assim: eis a natureza humana em ação. O culpado culpando todos, menos a si mesmo. Entende? O que é isso? É fugir da responsabilidade. É fugir justamente do que você mais tem que ter. Foco, determinação, se responsabilizar. Não deu certo, a culpa é minha. E prosseguir. Isso não é duro, não é uma firmeza que eu estou dizendo a vocês. É algo que é concreto, é válido para o seu desenvolvimento. Boa, pois leia aí. Leia que é muito bom ele. Já estou chegando em ansiedade especificamente, mas antes de chegar, eu queria só falar sobre a área, né, que é responsável. Eu também eu sou neuropsicólogo, pessoal, e é muito importante a gente estudar nossos funcionamentos cerebrais. Creio que o educador físico e a nutricionista também nas lives anteriores comentou sobre isso. Mas uma área muito importante para nossa aprendizagem, nossa inteligência é o nosso hipocampo. Pesquisas já mostram que essa região ela é capaz de produzir novas células, ou seja, o que quer dizer isso? Que a nossa capacidade de autorregulação, ou seja, se a gente encontra adversidade, se a gente encontra problematização, existe a resolução, existe a autorregulação. Nosso próprio cérebro já tem isso. Então, a área comportamental é com a gente. A biológica já existe isso. Então, a gente tem uma interação corpórea, interação biológica junto com a emocional. É importante frisar isso. E ter cuidado também com as predisposição pessoal, né? O que é isso? É aquelas situações que a gente nunca enfrenta, a gente só deixa de lado, passa para frente, é um medo que a gente não encara, enfim, a gente sempre deixa de lado. Não, resolve depois, resolve depois. Só que existe psicossomatização, pessoal. O que é isso? Quando a gente guarda algo que incomoda, quando a gente deixa de lado algo que deveria resolver, o corpo vai reagir. O corpo vai te falar alguma coisa.
seja com enxaqueca, seja com uma dor de cabeça, enfim, mas vai responder. Então, ter cuidado com essas situações adversas que a gente deixa de lado. Vamos lá. Ansiedade no concurso. Eu acho que aí eu estava esperando bastante essa temática. Como eu estava dizendo, pessoal, ela nem sempre é negativa. Existe o transtorno de ansiedade, existe a preocupação, que em um número muito grande no mundo existe pessoas ansiosas e pessoas depressivas, mas a gente também tem que lembrar os lados positivos da ansiedade. Mas quais são esses lados positivos da ansiedade? São as doenças psicossomáticas. É uma pergunta aí, eu não entendi, das doenças psicossomáticas. Como usar a ansiedade a nosso favor, né? Vamos lá. Ansiedade está envolvido com medo, limites, preocupações, enfim. Concorda comigo que se a gente entender nossos medos, entender nossos limites, entender nossas preocupações, que isso é o que está dentro da ansiedade, a gente consegue lidar melhor com elas? Então, o lado positivo da ansiedade é você conhecer o porquê da ansiedade, como ela chegou até você, entende? Então, estude sua ansiedade, analise sua ansiedade. Se for para sofrer, chorar, chore, mas se autoanalise. Isso é muito importante, pessoal. Vocês conhecer o seu lado pessoal e emocional. Pode ter certeza que vocês vão saber lidar bem melhor quando vocês identificar. Então, o lado positivo da ansiedade, lembrem disso, que é o outro lado que a gente sempre deixa de lado. A gente se entrega à ansiedade e esquece o lado positivo. E ela nos fortalece, pessoal. Fortalece nossa concentração, fortalece nossa memória, porque quando a gente se mobiliza, aquilo que eu estou falando, quando a gente se mobiliza, se articula, se conhece, ela fortalece nossos potenciais automaticamente, todas as nossas funções cognitivas também são fortalecidas. Pensamos juntos, né? Eu trouxe algo importante aqui também. Se a situação de ansiedade ela está voltada para uma situação ameaçadora, uma situação que ainda nem sequer existe, portanto, a gente tem um alerta, concorda? O corpo fala, nossas funções emocionais reagem, ou seja, nosso medo, nossa raiva, nossa tristeza também se manifesta. Então, antes mesmo da nossa ação, o nosso corpo reage, nosso emocional reage. Então, a gente já tem uma antecipação da ansiedade. Deixa eu só ler aqui a pergunta do Lucas. Se você ter nervosismo antes de uma prova é normal, agora se começa a prejudicar a sua saúde, já começa algo ruim. Perfeito. Faz o seguinte, se for para ter ansiedade, tem bem antes, né? Eu sei que a gente não escolhe, mas tem bem antes, Lucas. Por quê? Porque antes você vai se preparar. No dia, o que você pode falar para seu corpo e para seu emocional é dizer, eu me preparei, eu estou tranquilo, ou então procurar meditação, procurar algo tranquilo antes da prova. Eu sempre digo isso. Sempre procuro um lazer, um hobby, alguma coisa que me faça bem. Mas é isso mesmo. A ideia é que você não deixe prejudicar a sua saúde emocional próximo à prova. Nem anteriormente, na verdade, né? Como eu disse, a ansiedade, ela manda sinais. Ela te envia mecanismos que você dá para se proteger se você identificar. Beleza? Deu para entender aí, Lucas? Vou continuando. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Organismo e emoção. Eles estão tentando, no caso, interagir, encontrar meios e transformar essa energia negativa, ansiedade negativa, para uma satisfação. A nossa satisfação aqui é concurso. Então, se a ansiedade está gritando, não estuda, ou se tu estudar, tu não vai conseguir, ou vai existir um monte de coisa que vai te impedir, ou é muita concorrência, enfim, ela vai ficar no lado negativo. Agora, o lado positivo, adaptativo, que é para você se adaptar a essa realidade, quem vai trabalhar e encontrar fonte, no caso, para você desenvolver essa ansiedade de forma positiva é você mesmo. Entende? Tem pessoas que perdem a prova por conta de ansiedade. Nossa, imagina essas pessoas, elas se preparam, né? Se organizam e chegam lá um dia por causa da ansiedade, perdem a prova. E até no dia da prova também, altamente preparadas para a prova, Ayrton. E poderia ser até pessoas desaprovadas, a ansiedade vai, toma de conta e faz com que elas não tenham uma prova bem feita, né?
Justamente a ansiedade ela tem muita influência na hora da prova. E quais são os sinais fisiológicos, né, da ansiedade? Você já conhece, mas eu vou citar os mais frequentes, que são palpitação, no caso, taquicardia, também boca seca, falta de ar, tremor. Cada pessoa tem sua forma de expressar. Insônia é muito comum também, calafrios, tudo isso são sinais fisiológicos. E também tem sinais emocionais, pessoal. Os sinais emocionais são aquelas inquietações que a gente, poxa, eu não sei por que eu estou sentindo isso. Eu não sei por que eu estou triste. Eu não sei por que me incomoda tanto uma coisa agora se eu não estou sentindo nada, se nada acontecer. Enfim, essa inquietação interna tem muito a ver com ansiedade, pessoal. Essas faltas de resposta, essa instabilidade emocional. Só ler a pergunta dele aqui. Tentar produzir respostas adaptativas para a vida, como você falou, que pode levar o indivíduo a adotar medidas necessárias para evitar as ameaças, reduzir suas consequências. Perfeito. Essa é a ideia. Essa é a ideia, exatamente. Se adaptar à nossa nova realidade e ao nosso foco, né? E desenvolver essa adaptação. Ela é uma adaptação frequente, ela não para. Se você perder o fluxo, você também pode voltar para a estaca zero e ter uma ansiedade, uma preocupação, enfim, um descontrole do que você já estava começando a conduzir bem. Então, tem uma coisa que é importante, é a gente também reconhecer nossas distorções cognitivas. O que é isso? É a gente saber e lembrar que quando estamos ansiosos, apresentamos pensamentos negativos, catastróficos. Ou seja, a gente tem que entender que quando estamos ansiosos negativamente, vai existir mais reprodução de situações negativas e situações catastróficas, ou seja, uma bola de neve. Então, a gente tem que frear, tem que parar ali, tem que respirar. Senão vai ter uma nova, digamos assim, uma nova construção de mais dificuldades, de mais problematização, enfim, que vai prejudicar seu desempenho. Então, é bom identificar que a ansiedade, se você se mantém nela, ela lhe causa mais prejuízos futuros. Galera, vai lançando as perguntas aí enquanto eu estou falando, que as temáticas aqui não faltam, não. Então, as preocupações em excesso, pessoal, elas desencadeiam problemas. Resumindo é isso, quanto mais você se preocupa, mais problemas você tem. Então, quanto mais você foge da resolutividade, mais problemas você tem. Concentração. O Ayrton pediu para eu falar isso, eu achei muito interessante. Concentração está muito envolvido com ansiedade. Está muito envolvido com o nosso estado de humor também. Está muito envolvido com a nossa realidade pessoal, nossa realidade profissional, nossa interação, nossa socialização. Então, concentração é N fatores. Não tem como eu chegar aqui com uma fórmula mágica e dizer faça isso que a concentração vai dar certo. Mas o que eu posso dar são dicas de como você identificar uma melhor forma de você se concentrar. No amanhecer do dia já sinto ansiedade. Pronto. Pois aí você já começa a entender por que o amanhecer do dia já te causa ansiedade. Já é uma pergunta que você se faz. Por que no amanhecer? Né? O que é que o dia está me causando que eu já acordo ansioso? Enfim. Então já pensa nisso, Jaiane. Tá certo? Então, emoção e concentração está muito, muito, muito atrelado. Está muito envolvido os dois, digamos assim. São irmãs, digamos assim. Se algo vai mal na vida profissional, se algo vai mal na vida pessoal, fica difícil prestar atenção em qualquer coisa, pessoal. Por exemplo, a hiperatividade. A hiperatividade não é algo negativo também somente. Ela também pode ser produtiva. Você pode fazer coisas... tem pessoas que têm uma produtividade enorme. Elas desenvolveram isso. Elas são capazes de fazer várias coisas ao mesmo tempo. No entanto, a hiperatividade para concurseiro é algo que a gente tem que ter uma paciência e uma cautela de falar. Primeiro, porque é importante a gente organizar as tarefas e rotinas. Se a gente não organiza as tarefas e rotinas como concurseiro, creio eu que fica tudo disperso. Não sei se vocês discordam de mim. Fica tudo, vou estudar hoje matemática, amanhã eu vejo que eu estudo. Hoje eu vou estudar
direito administrativo, enfim. E amanhã eu vejo o que eu estudo. Fica uma coisa aleatória. Isso não é bom. A gente tem que manter uma rotina, a gente tem que manter um padrão de estudo. Focar mesmo. E ter cuidado com a sobrecarga e a exaustão também. Dizem, né? E tem estudos antigos, tem alguns estudos novos, que essa questão de tempo de estudo é relativo. Como eu disse, conheça a sua individualidade. Eu conheço pessoas que foram aprovadas estudando 3 horas por dia e eu conheço pessoas que foram aprovadas estudando 6 horas por dia. Então, mas essas pessoas conseguiam dormir, conseguiam manter o padrão de vida, conseguiam ter uma qualidade de vida. O importante é isso. Se você consegue ter uma memorização em 3 horas, se você consegue dormir bem estudando 3 horas, se você consegue absorver o conteúdo em 3 horas, não tem problema você só estudar 3 horas. Agora a questão é você identificar a sua melhor forma de entender e compreender os assuntos. Aí tu concorda comigo, não é isso? É bem relativo mesmo. Concorda? Isso. Exato. Exatamente. Cara, se tem alguma coisa que se te desfoca, tira de perto de você. Se o celular te desfoca, tira de perto de você. Se a TV te desfoca, tira de perto de você. Mas a intenção é você manter focado e presente naqueles estudos. Não importa o tempo, importa como você está tendo qualidade de estudo. E o Ailton relatou bem aí, a individualidade, isso é muito importante. Se conhecer, exatamente. Não consigo organizar, compro todo o material para realizar as anotações e não consigo nem chegar a anotar. Eu vou falar uma coisa, foi importante aí, a Jaiane falar isso aí, já vou falar sobre isso. Que é sobre a visão de segunda-feira. Pronto, ela já falou, vou relatar. O que acontece? A gente compra um material, né? Isso já é uma questão também biológica, cerebral, pessoal. É neuronal também. A gente compra o material, aí chega a quinta-feira, a gente deixa para a velha segunda-feira, né? Segunda-feira eu vou começar a dar o gás, eu vou começar a estudar, vou começar a absorver tudo e não vou parar. O que acontece? A gente não estuda segunda-feira. O que é que nossos neurônios estão entendendo, pessoal? O que é que nossa neuropsicologia está entendendo? André, não é prioridade você estudar hoje. A prioridade é o que você vai fazer agora, estudar só segunda, talvez. Entende? Seu cérebro está recepcionando assim. Seu corpo vai reagir, preguiça, deixar de lado, e todos vão ficar mortos e felizes, seu organismo, seu emocional, com a sua escolha. Mas quem lançou a escolha foi você. Concorda? Eu vou deixar para estudar segundo. Seu cérebro captar a mensagem não é prioridade e seu emocional vai dizer, não, vamos fazer outra coisa. Entende? Então, pessoal, cuidado com o que você fala para seu corpo, seu cérebro e seu organismo. Eles atendem os mecanismos, eles atendem o que você projeta para eles. Então, é outra dica que eu falo para vocês. Não deixe para a segunda. Não é uma boa dica. A ideia é começar hoje. Se tem meia hora, comece hoje. O ponto inicial é muito importante. Tá certo? Exato. Exato. Você começa a se sabotar. E essa é a ideia mesmo. É sair dessa procrastinação, de se auto-sabotar. Isso. Exato. Exato. Tem a técnica, né, que todo concurseiro já conhece, mas eu gosto de reforçar, porque tem um amigo meu que estudava, é o descansativo. E eu achava muito engraçado quando ele ia fazer o descansativo, ele me falando. Eu dizia, cara, eu estudava 1 hora, ia deitar 10 minutos, 15 minutos, cochilar, estudava 1 hora e ia cochilar. Só que eu disse, cara, tu sabe que descanso ativo, tu tem que procurar fazer outra coisa que não seja estudar para manter teu cérebro em funcionamento. Claro, que é algo que não lhe sobrecargue, né? Mas é algo que você tem que manter ativo. A gente riu bastante sobre isso, mas o descansativo é uma pesquisa recente que é eficaz, pessoal. Você precisa dar um descanso, pelo menos de 10 minutos, 15 minutos no máximo a cada hora. E esse descanso tem que ser ativo. Você deixa para descansar totalmente quando parar o estudo. E o descanso ativo você vai soltar os livros, soltar os estudos, soltar o notebook e vai fazer qualquer outra coisa, mas que não seja estudo. Beleza?
Então, descanso ativo é isso. Eu não sei se vocês já ouviram falar em neuróbicas. Neuróbicas são exercícios mentais para a gente, no caso, estimular nosso cérebro, para desenvolver nossas áreas cognitivas, que são concentração, foco, atenção, enfim, todas essas áreas que são necessárias para a gente que estuda. Quanto mais a gente desafia nosso cérebro, quanto mais a gente desafia nosso cérebro, mais ele se desenvolve. Vou falar uma coisa agora, mas eu acho que vocês já ouviram falar, mas o cérebro, ele é preguiçoso, pessoal. Ele precisa de estímulo. Ele precisa que você faça o trabalhar. Entende? Tem alguns exercícios básicos, pessoal, que são aqueles exercícios, por exemplo, de você fazer uma coisa que você não faz no seu cotidiano. Escrever com a mão esquerda, se é direito, lateralidade, usar o braço esquerdo, enfim. Tem alguns também aplicativos que eu posso deixar a indicação no final, que você pode usar 15 minutos por dia, você já faz uma neurótica, um exercício mental, que é necessário mesmo para você ter uma boa absorção e memorização de conteúdo. Então, se quiser até pesquisar, é neuróbica, que é a ginástica cerebral. Então, lembrem disso, nosso cérebro é preguiçoso, ele responde nossos comandos. Então, a gente tem que estimular ele, que a gente quer ficar com a memória boa, com a concentração boa, e tem que fazer atividades, exercícios que estimulem isso. Perfeito. Resolver charada. Quem gosta de futebol, chutar com o outro lado do pé. Até aquela história de escovar o dente também é. Lateralidade. Tem alguns jogos, Sudoku. Tem alguns jogos japoneses, chineses também, que são muito interessantes. Tem uns aplicativos também, é só você colocar ginástica cerebral, que você encontra os apps. Enfim, é muito bom, pessoal, muito bom mesmo. Você fazer isso pelo menos 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, já ajuda aí no seu desempenho pessoal e profissional. Fazer atividades ao contrário do que estamos acostumados a ativar áreas do cérebro que estão paradas. Exatamente, exatamente. É aquela história. Se a gente exercita só um lado, o outro lado não vai se desenvolver bem. Então, existem os 2 hemisférios, né, do nosso encéfalo, e ele tem que ser trabalhado. Todos os 2 têm que ser trabalhados para eles interagir e ter uma melhor comunicação e um melhor desenvolvimento. Mas é isso a ideia, fazer atividades que a gente não faz comumente. Boa. Eu vou falar aqui rapidamente também sobre os testes, né, psicométricos, os testes psicológicos que são feitos em concursos. Pessoal, para quem já fez, eu creio, assim, na minha visão, que não tem algo difícil, né, digamos assim. O que mais prejudica os concurseiros também nos testes são a ansiedade, o estresse, a preocupação. Como o Ayrton disse, ele disse que tem pessoas que se dão mal na prova por causa da ansiedade. Então, os testes psicológicos, eles são instrumentos, pessoal, de avaliação. A maioria que são produzidos são projetivos. Ou seja, esses testes projetivos, eles normalmente têm alguma imagem, manda você desenhar algo, manda você fazer algum padrão de respostas. E, automaticamente, dentro desse padrão, dentro dessa mensuração, existem estudos que sempre são revalidados pela SATES, pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, não são estudos aleatórios, generalistas, são estudos que têm embasamento, que têm anos e anos, décadas e décadas, pega culturas diferentes, pessoas com ou sem transtornos, pessoas com desenvolvimento mental prejudicados ou não. Então, todos esses testes têm embasamento. Qual é os principais embasamentos, por exemplo, na carreira policial, que se investiga em testes psicológicos? Aí já vou dando a dica, pessoal. Atenção, memória, ansiedade é muito avaliada, então tenta ir tranquilo para a avaliação psicológica. O que também é importante é a capacidade de observação, o dinamismo, a sua memória fisionômica, sua memória visual, sua resistência à frustração, sua energia, sua autoridade, dentre milhares de outras coisas que fazem parte do perfil
da carreira policial. E aqui eu falei só um pouco, tá, pessoal? Mas existem várias outras avaliações que são feitas em teste psicológico. Dica, qual é a dica? Seja o mais tranquilo possível no teste psicológico. O teste psicológico ele vai simplesmente validar a sua capacidade daquela vaga. Capacidade emocional e comportamental. Ou seja, se você chega nervoso, automaticamente pode ser que no teste você não vá se dar bem. Isso, perfeito, aí. Ainda seguindo para o lado policial, a gente poderia colocar disciplina, rapidez de ação e reação, responsabilidade, resolução de problema. Tudo isso uma carreira policial precisa. O que mais? A forma que você acata as normas e regras, atenção difusa, porque o policial ele precisa estar muito atento, muito ligado, então não pode ter uma dispersão. Então, isso aí. São muito as habilidades que um policial é avaliado e que eu concordo plenamente que tem que ter essas avaliações para que o policial ou qualquer outra pessoa que requeira, né, seguir uma carreira profissional de concurseiro, tem que ter essas habilidades emocionais. Mas, pessoal, vão com calma, vão relaxados, não vão pensando que é algo extraordinário, que é algo muito difícil. Simplesmente você tem que ser você, relaxar e responder o que ali está demandando, o que o psicólogo, o instrutor está pedindo para você fazer naquele momento. Beleza? Eu me lembro que teve uma que faz tempo, acho que há quase 15 anos que eu fiz, eu não me lembro onde foi exatamente, que era, eu nem sei se existe ainda essa avaliação, mas foi desenhe um homem e uma árvore e uma casa, né? Eu me lembro que eu desenhei a casa e só a árvore. E foi considerado válido. Depois eu botei atrás da folha porque eu não desenho o homem. Porque o homem poderia estar dentro da casa ou atrás da árvore. Entende? Isso fugiu? Foi disfuncional? Não. Você raciocinou. Entende? É isso que a gente quer. É isso que os testes psicológicos precisam que você entenda. Né? Não é fugir da racionalidade, não é isso. É manter a racionalidade e ter um significado para aquilo. Tá certo? Tá chegando bem, galera? Tô falando muito rápido. Me digam aí, por favor, como é que tá chegando para vocês. Ailton tá dando para entender aí, né? Tem um caso de um policial que eu não me lembro, se você me resgatar a memória, e foi no tempo das paralisações, das greves, que vários outros policiais cercaram a viatura. Obrigado, amor. Vários outros policiais cercaram a viatura e tinha só um policial dentro da viatura, os policiais se rebelando, gritando, não estavam batendo ele, mas estavam gritando bastante, batendo na viatura, eu acho que era em torno de mais ou menos uns 40, 50 policiais, não aceitando porque ele não aderiu à greve. E ele simplesmente, pessoal, esse vídeo é fantástico, é inteligência emocional pura, pura, pura. Ele simplesmente sai com a bolsa, eu creio que era uma bolsa, com a arma dele na cintura, não tirou a arma, aliás, tirou, mas ficou aqui mantido na cintura, se abaixando assim, e os policiais aqui em cima dele, ameaçando ele saindo da viatura tranquilamente. Ele não perdeu o controle emocional, pessoal. Ele não atirou, ele não fugiu, ele não atropelou ninguém. E ninguém também fez nada com ele. Foi um ato de ação e reação. Foi fantástico. Para mim foi digamos assim, um ato de inteligência emocional. Isso, exato. Exato. Um ato de inteligência emocional que qualquer policial poderia ter perdido o controle. Então, ele não teve, ele teve inteligência emocional. Exato. Controle emocional bom, exato. Que é o que a gente avalia nos testes psicológicos. E o que é necessário não só para policiais, pessoal. Para a nossa vida também. Controle emocional. Então, esse é exemplo. Quem não viu ainda, estão no meu Instagram. Vocês podem dar uma olhada, o vídeo. Tá? Ailton, se eu estiver falando demais, vai dizendo aí, tá certo? Vamos lá. Quem já falou em infodemia? Quem já ouviu falar em infodemia? Que é isso, né?
Infodemia é justamente o excesso de informações. A gente tem que filtrar bem nossas informações, o nosso conteúdo programático, para que isso não chegue como uma avalanche e nessa avalanche provoque, digamos assim, a falta de concentração, a ansiedade, o descontrole. Então a gente tem que ter cuidado com filtrar essas informações. E aí é onde é aquele papo inicial também. Como vamos filtrar isso de uma melhor forma? Se você está estudando em um determinado momento, seus pensamentos, seu raciocínio está ficando incomodado, não está fluindo bem, saia daquela atividade imediatamente. Não vai fluir mais ali, sua memória, nada vai funcionar mais. Saia, não foge. Entende? Forge, de forjar. Então, pense nisso. Também se dê limites, se reconheça que em um determinado tempo você vai ter que parar e vai ter descansativo, por exemplo. Você poderia usar no momento desse. Só que tem galera que continua os estudos, não para, não descansa, diz eu vou aqui dar 8 horas de gás e não filtra bem. Então a memória ali está só recepcionando um monte de informações e não está filtrando isso. Como fazer isso? Planejar bem os conteúdos programáticos. O Ailton mesmo me ensinou uma vez no curso dele que era bom, ele fez, eu acho que você fez isso, né, no seu tempo de aprovação, que era separar semanalmente, né, conteúdos, e tipo, estudar conteúdo, responder provas, era mais ou menos assim, né, era isso aí. E eu achei fantástica essa ideia. Porque a gente não mistura informações, a gente fica filtrado uma semana todo em conteúdo, na próxima semana filtra o conteúdo, e assim absorve melhor. Então, ter cuidado também com essa infodemia, né, é um novo termo aí que a gente está usando. E não fazer tudo ao mesmo tempo, né, pessoal? Você já sabe que as distrações, ela tira o foco, e a gente tem que fazer atividade por atividade, para sair com qualidade. Então, vamos lá. Eu não quero informar para vocês, pessoal, que não podemos ter emoções como se frustrar, chorar, nada disso. A gente é necessário essas emoções. Essas emoções são humanas. São ancestrais essas emoções. E o importante é a gente se conscientizar dessas emoções. Se a tristeza foi necessária em um evento que nos ocorreu, que nos machucou, nos demandou, então vamos ficar tristes. Nada demais, vamos chorar. É nosso. Agora, o que a gente faz com esse choro e essa tristeza e esse evento que aconteceu na nossa vida, aí é onde a gente vai ter que se policiar. Se ficou triste, está impedindo meus estudos, está impedindo minha vida profissional, está impedindo minha vida de relacionamentos, então, essa tristeza já está causando um prejuízo emocional na minha vida. Entende? Então, a gente tem que filtrar também, no caso, o que eu estou chamando aqui de conscientização das emoções. Então, a gente se conscientizar das nossas emoções. Beleza? Aí, pessoal, outra coisa interessante é a gente pensar como sair, as estratégias de como sair do comodismo, do habitualismo, né? Dos sabotadores, que é o que falou. Eu acho que a melhor maneira é enfrentar, no caso, essa procrastinação ou negligência de uma forma bem direta, diretiva. O que significa isso? Não ser falso consigo mesmo, ou seja, um pseudo eu mesmo, né? Não seja um falso do que você é, seja realista. Se você tem uma vulnerabilidade, eu tenho vulnerabilidade em determinada área. Se você está precisando desenvolver uma área, se você não está em uma boa disciplina, o que é que eu preciso? Eu me adapto melhor com vídeo-aula, eu me adapto melhor com conteúdo teórico, eu me adapto melhor com professor tal, com grupo de estudo. Então, verifique sua realidade e não se entregue ao comodismo. Isso é muito importante. E veja que tudo isso que eu estou falando gira em torno da conscientização emocional e inteligência emocional. Concentração, foco, teste psicológico, ansiedade, tudo isso, pessoal. Pessoal, já está quase dando 3 horas, mas eu vou, só para concluir aqui, eu queria que vocês tivessem perguntas, pudessem fazer, o Ailton também, para não ficar só uma reprodução aqui, que é um tema muito, muito, muito longo, muito extenso, que eu poderia passar aqui muito tempo discutindo, mas o que eu acho importante é focar nisso que eu estou trazendo hoje. Então,
Ailton vai entrar aí novamente. Se vocês tiverem pergunta, pode começar, por favor. E aí? Como é que foi? Deu para Chegar você perguntou aí de absorver algo, deu aqui para na fase absorver, né? final. É, tá Tá ouvindo aí, chegando. André? Agora eu tô. Agora chegou. Então, eu não sei se você viu, é que eu tava falando de estratégia. Tá conseguindo me ouvir? Tô sim. Eu acho que foi. Eu Obrigado, acho Leila. que as informações passadas aqui foram valiosas. Tanto a respeito da ansiedade, concentração, de como fazer para se concentrar mais. Eu acho que são informações que a gente usa diariamente para qualquer atividade, seja nos estudos, seja no trabalho em si, seja na nossa atividade física. Exato. Deu só uma cortada no final. Extrema necessidade. Aí cortou. Tá ouvindo? Tá dando uma cortada aqui. Tá ouvindo, Ailton? Pronto. Ailton, a internet dele tá oscilando bastante, mas ele vai já entrar novamente para a gente encerrar. Enquanto isso, pessoal, vou dando algumas dicas de livros que tanto é da área de psicologia quanto é da área, desculpa, de concurso, porque desenvolvimento pessoal também influencia na sua performance concurseiro. Então, tem um livro que é muito bom que eu gosto para já até para quem é policial já, que é Psicologia Jurídica, que aborda muito bem traços psicológicos, criminal, traços psicológicos de transtornos. Enfim, é muito interessante a gente estudar esse livro, Psicologia Jurídica de Fiorelli. Tem o Daniel Goleman, né, que eu já disse, que é a inteligência emocional e inteligência social. Esses livros têm até em PDF, pessoal, podem baixar, que é muito interessante. Tem o fantástico Mark Manson, né, que é o... Ele adora a palavra foda-se, a arte de ligar o foda-se, o fudeu geral, todos os livros têm algo de foda-se, mas é muito bom, pessoal. Psicologia Jurídica, exato, é o de Fiorelli. Depois eu boto aí, Fiorelli. Deixa eu botar aqui. É muito bom, Ailton. Você vai gostar desse livro. Eu tenho ele aqui. Fiorelli. Pronto. Esse é o autor de Psicologia Jurídica. E Mark Manson, né? Como eu estava citando. Posso. Posso sim. Deixa eu botar aqui. Eu vou botar o autor, Mark Manson, que esse é o dos livros dos Foda-se. É Fudeu Geral, Arte de Ligar o Foda-se, sem encontra logo. Ele é um autodesenvolvimento muito bom, pessoal. Tem preparação emocional também para concursos públicos, que é a Luísa Ricord. Luísa Ricord. E tem o Carmo
o Caio Carneiro, desculpa, que é o Seja Foda. Também é muito bom. Tem vários, pessoal. Se vocês tiverem curiosidade, até no meu perfil, tem várias indicações de livros nas artes também. Mas eu posso indicar muito mais para vocês. Tá certo? Por enquanto vai ser só esses. Ailton, se você puder entrar aí só para agradecer com você aí no vídeo, eu agradeceria. Sim, pessoal, coragem de não agradar. A coragem de não agradar. E por aí tem vários, mas inicialmente vocês podem começar com esse. Só esperar eu entrar aqui para encerrar. Fala, Agora sim. André. Irmão, muito obrigado pela oportunidade, viu? Tá ouvindo? Não estou conseguindo ouvir, não. Tô escrevendo aí. Satisfação, viu, aí, participar do convite. Ouviu? Pois valeu, galera. Um abraço, muito obrigado para quem acompanhou. Ailton, mais uma vez, obrigado, tá certo? E que venham mais e mais aí. Várias outras temáticas para a gente discutir. Abraçaço.